Olá, graça e paz, seja bem-vindo mais uma palavra, mais uma devocional, né? E a devocional de hoje fala sobre o nosso Deus, Ele fala. Na história de hoje, relata aqui, Ravi, ele escreve, conta que um homem tinha 2 ídolos, né? Em casa, um pequeno, um grande, né? Com uma boa aparência, ameaçadora, e outros era pequeno, com uma face alegre. E o livro fala aqui que um certo dia o seu filho lhe perguntou, enquanto ele fazia-lhe as suas preces: por que você está falando com pedras? Né? Aí eu simplifiquei aqui, voltando para a minha simplificação que eu coloquei aqui, que eu escrevi, essas coisas não têm vida. Foi o que o filho ele respondeu para o seu pai: pai, essas coisas não têm vida. O pai respondeu: não fale assim, eles são os nossos deuses. Ele nos protege. O filho viu que tocou em um assunto sensível, aproveitou que seu pai, ou seja, aproveitou a ausência do seu pai, e ele pegou e quebrou o ídolo pequeno e colocou os pedaços perto do ídolo grande. Chocado com o que o pai viu, gritou: quem fez isso? Aí o filho, fingindo, disse: deve ter sido o ídolo grande, pai. O pai falou para ele: não pode ser, não poderia ter feito isso. Ele é feito de pedra e não pode se mover e não tem vida. E o que eu vou parar aqui nessa parte aqui que me chamou muita atenção, né? Que o filho, nessa história aqui, quando a Ravi escreve a história desse pai do filho, um adorava ao Deus, ao nosso Deus que fala, e o outro, o pai, adorando as estátuas de pedras, como está aqui escrito. E o que eu mais me peguei interessante aqui é que toda essa história que foi escrito, falando da história do pai, quando o pai ele chega ali no exato momento, vê a estátua quebrada e imagina assim, ele gritou, ficou: o que foi que aconteceu? Quem fez isso? E o filho, né, fingiu ali, como eu já falei da história, ele fingiu que não tinha acontecido nada e perguntou: o que está acontecendo, pai? E o pai simplesmente ele falou: alguém quebrou aqui a estátua. E o filho foi lá e colocou a culpa em quem? Na estátua maior. E o pai, na mesma hora, falou: não, mas ele não tem como fazer isso, né? Não tem como fazer. Não tem porquê. Aí eu nessa história eu fico assim, eu me perguntei, né, em casa, se eu fosse o filho, né, eu faria assim: mas eu tentei falar isso pro meu pai, mas ele não conseguiu me ouvir. Foi o que aconteceu aqui na história, quando o pai, ele se explica porque a estátua grande não foi ela que quebrou a estátua pequena, né, que fala que ela é de pedra. Fugindo um pouco desse contexto, mas a gente dentro do contexto, fugindo no mesmo tempo, né, do livro e vindo aqui para a Bíblia, no Salmo 115, no 115, no 4:8, fala assim: os ídolos deles são de prata, são de ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Todo mundo conhece essa passagem. Tem ouvido, mas não ouve, tem nariz, mas não cheira. Tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta, ou seja, da sua boca. Aí aqui, nessa história, aí o filho ele se explica aqui, finalizando aqui a história do livro aqui, fala que era isso que eu tenho tentado lhe dizer, pai. O nosso Deus, ele não está morto. Ele está vivo. Só para a gente concluir aqui, quem já assistiu Deus Não Está Morto, né?
Todo mundo já assistiu o filme 1, 2, fantástico. E quando você vê a história do filme, você lembra um pouco dessa história que nós acabamos de ler aqui. Da história do garoto, tentando passar para o pai que o Deus dele, ele fala, né? E do filme, como eu acabei de citar, né, todo mundo já assistiu, viu que é uma história muito emocionante também, que é onde mostra que Deus, ele não está morto. Deus, ele fala. Como a palavra de Deus fala em Salmo, no capítulo 115, acabei de ler, sobre os ídolos, eles têm boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem olhos, mas não vê. Né? Eu não estou aqui para falar de religião nenhuma, mas eu estou aqui para dizer para você que o nosso Deus, ele fala, ele não fica em silêncio. Eu estava em casa e eu me lembrei de uma passagem de Samuel, quando Deus falou com Samuel 3 vezes, e a última vez Samuel fala Senhor, que eu, o teu servo, ouve. Ou seja, Deus estava falando. E aqui, para a gente concluir, em Jeremias, no capítulo, Jeremias, no capítulo 30, versículo 2, que fala assim, ouça a voz de Deus no lugar secreto. Registre tudo o que ela disser. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Escreva no livro todas as palavras que ele fale. Ou seja, tem uma canção, né? Quero ir mais fundo, né? Quero ir mais perto, lugar secreto. Porque o lugar secreto é onde a gente ouve a voz de Deus. No lugar secreto é onde a gente sente a presença de Deus e ouve a voz de Deus. Eu creio que Deus, através dessa palavra, através dessa reflexão aqui, Deus está falando contigo. Não são as estátuas de pedra, não são esculturas, não são nada disso. O nosso Deus, ele está vivo. O nosso Deus, ele vive hoje e eternamente. Essa é a palavra que eu deixo para você. Guarde no seu coração. O nosso Deus, ele fala. Amém?